Sejam bem-vindos a mais um Positivecast Transformação aqui na Positividade FM 104.5. Hoje, muito feliz de receber Célia Domingues, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, entre vários outros papéis importantíssimos na sociedade que Célia Domingues desempenha. Seja muito bem-vinda, Célia. Olha, muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa, nesse espaço com todos vocês. E eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, trocando do nosso trabalho, né, trabalho de tantas pessoas, tantas mulheres, tantas pessoas do mundo das artes, né, e é só agradecer mesmo. E a gratidão é nossa em nome da Positividade FM. Obrigada. Começando, né, com a nossa autodescrição, eu tenho cabelos grisalhos, eu tenho a pele branca, estou usando um óculos preto, camisa preta, tenho uma tatuagem no braço esquerdo, também estou de calça preta. Estamos aqui nós dois sentados frente a frente numa mesa de madeira, ao fundo a logomarca do Positivecast, entre dois microfones, e passo a palavra para a querida Célia. Eu sou uma mulher negra de cabelos encaracolados, com luzes. Tenho olhos verdes, estou com um vestido de tule verde sombreado de preto, estou de óculos coloridos, preciso de óculos, sabe, gente? Preciso deles, né? E sapatos cinza. E estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Que bom, Célia. E eu queria, para começar essa entrevista, essa nossa conversa, que você descrevesse quem é Célia Domingues e como foi a sua origem, contar um pouquinho da sua história. Então, Célia Domingues é uma mulher hoje, né, uma mulher muito comprometida com o terceiro setor, muito comprometida com o social, com o cultural e com o empreendedorismo feminino. Eu pertenço a redes de mulheres que uma puxa a outra, né? E que a gente busca oportunidades de transformar mulheres que são chefes de família, mulheres que são mães, educadoras, cuidam dos seus idosos, mas que elas têm um lado muito realizador, satisfatório, de ter seu próprio negócio, de ter o seu próprio dinheiro, né? E ter o orgulho de comprar o arroz e feijão fruto de um trabalho digno. Mas essa Célia, hoje, na verdade, ela vem de uma comunidade, que é a comunidade da Mangueira. Nasci no Morro do Telégrafo. Eu brinco assim, quem já me ouviu várias vezes, já ouviu várias vezes eu falar isso. Eu vim do Morro do Telégrafo e onde não tinha mais para onde subir, porque é o pico mais alto do Morro da Mangueira. Mas ali eu fui criada, minha família toda passou por ali. Eu tenho parentes hoje ainda lá na comunidade, eu frequento a comunidade muito. E eu tenho 5 irmãos, estudamos com muita dificuldade, né, com muita pobreza, mas sempre minha mãe ali muito à frente, né, da nossa realidade, da nossa educação. Minha formação é administração, mas num determinado momento eu tomei uma decisão de sair do mundo corporativo para ir para o terceiro setor. É difícil, é um sobe e desce, mas é prazeroso, porque nós temos causa, nós temos bandeira. Eu busquei o espaço em que eu tinha uma referência de mulheres fortes em casa, para a gente poder tornar mulheres fortes na rua. E através da educação, através da formação, da qualificação e de trabalho digno. E como foi esse despertar pelo terceiro setor, essa consciência social, a vontade de fazer essa promoção, o desenvolvimento de pessoas, né? O seu trabalho está muito ligado a pessoas. Teve alguém que inspirou também? Como é que foi esse despertar? Na verdade, eu tive uma inspiração na própria comunidade, porque eu destilo na Mangueira há muitos anos e eu sempre vi, né, naqueles muitos anos atrás, a confecção de roupas, né, as mulheres costurando debaixo do viaduto, em suas casas e tal. Mas num determinado capítulo da minha vida, eu fui casada com Elmo José dos Santos, foi presidente da Estação Primeira de Mangueira, e o Elmo, quando ele foi eleito presidente, ele me entregou o trabalho social. Na verdade, eu digo sempre que ele me deu um grande presente,
sabe? Que foi eu desenvolver projetos que fosse para a comunidade através da nossa escola de samba. E aí isso me despertou. Eu viajando pela comunidade, barracão de escola, eu fui vendo quanto de oportunidade nós tínhamos de gerar trabalho para as pessoas. E as pessoas estavam na comunidade desempregadas. Então isso me despertou muito, isso me fez sonhar, viajar, o quanto de projetos a gente poderia ter, de oportunidades também, para aquelas pessoas. E não só no período do carnaval. Tá? Eu falo carnaval 365 dias, há 35 anos eu falo isso. Eu sempre acreditei na potência do carnaval como instrumento de transformação, de inclusão e de resgate. E aí, através da escola de samba, né, da Mangueira, eu fui colocando projetos junto com uma equipe, que sempre trabalhamos em equipe, colocando projetos para a nossa comunidade e até para comunidades vizinhas também. E me apaixonei. Me apaixonei pelo terceiro setor, pelos desafios, pelas oportunidades, pelas conquistas, né? E pela inclusão, sabe? E aí eu tomei uma decisão de sair do mundo corporativo, de uma empresa que eu trabalhava já há muitos anos, né, como executiva, e fui aventurar, né? Mergulhar mesmo, e fiquei muito feliz, sempre fui muito feliz. Teve um momento que nós criamos, eu e algumas parceiras, amigas, a Mebras, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil. A Mebras, ela foi criada para poder fortalecer mulheres, para capacitar mulheres e colocar essas mulheres no mundo dos negócios, né? Ajudá-las a empreender e viver, né, do seu empreendimento. E aí também incluímos o carnaval, as propostas do carnaval dentro da nossa programação. Começamos a viajar o estado inteiro através das quadras das escolas de samba, levando oportunidade de trabalho, de qualificação, que no final já não eram só para as mulheres, eram para todos que queriam, né, e que pudessem depois entrar no mercado de trabalho. E aí a paixão é cada vez mais apaixonada, e até hoje estou nesse mercado há 35 anos e sempre apaixonada pelo terceiro setor. E algumas pessoas, né, Célia, muitas vezes não têm a compreensão, né, do que significa o carnaval, né? Algumas podem considerar como uma festa, né? E hoje é uma grande economia e, como você colocou, né, o carnaval pode ser o samba junto à comunidade, pode ser um vetor de transformação social. Me conta um pouquinho sobre esses projetos, né? De valorização da comunidade, de geração de renda, né? De promoção social. Primeiro assim, as pessoas acham isso, eu digo as pessoas mesmo, sabe, a sociedade como um todo, acha que o carnaval ele só acontece em 5 dias, que é a semana do desfile. Só que se você pensar bem, você vai ver assim, tá bom, é a semana do desfile, é um grande desfile, um grande espetáculo. Mas como é que chegou até aqui? Alguma coisa aconteceu antes, né? Ninguém pegou a varinha de condão e plá, chegou o carnaval lá. Houve um processo, houve um projeto e uma execução. E isso leva tempo, porque é o projeto do carnavalesco, é o envolvimento de toda a escola, é o desenvolvimento do projeto, né? A contratação de pessoas, é um levantamento para poder fazer o orçamento do carnaval, fazer protótipos, fazer composições dos sambas, programar os eventos que vão fazer os ensaios para que chegue o dia do carnaval, esteja tudo de acordo, porque é uma disputa, né? Então, tudo isso é um processo. E esse processo começa logo após o final do carnaval. Terminou o carnaval, já começa o processo do próximo, né? Hoje a coisa está tão acelerada que às vezes nem chegou no desfile ainda, mas os gestores das escolas já estão pensando no carnaval seguinte. Porque quando chega dezembro, que todo mundo começa a pensar em carnaval para desfile, né, ou janeiro, os gestores já estão pensando na captação de recurso para o carnaval do ano seguinte, né, das negociações. Agora, como a gente já falou, é todo um processo, e aí a gente entendeu um determinado momento, lá atrás, que precisávamos de profissionais, de pessoas capacitadas. Não adiantava a gente defender o terceiro setor, não adiantava defender o carnaval como um espaço de trabalho, de negócios,
se nós não podíamos provar que tínhamos profissionais capacitados, competentes, para poder ocupar esses espaços. Então, nós fomos para a qualificação, né, a educação do profissional, que são os projetos, né, qualificando pessoas, capacitando pessoas e mostrando para elas a forma mais profissional possível de mostrar o seu serviço e o seu produto para o mercado. E aí começaram a surgir essas oportunidades, né? Nós começamos... Eu tenho um vídeo, na verdade, que às vezes eu mostro, né, na turma dos cursos, como é que é o carnaval, que a gente divide ele em trimestre. Então, a cada trimestre tem a evolução e tem tudo que acontece paralelo aos barracões, aos ateliês, porque nós temos, além da produção do carnaval, com os artistas, os artesãos, nós temos o que acontece de eventos, que dá oportunidade de trabalho para os passistas, para mestre-sala, porta-bandeira, para as baianas, para os ritmistas. Tudo isso é economia criativa, sim, tudo isso é oportunidade de trabalho, tudo isso é um mercado que ele se abre, né, para poder estar trazendo receita para os profissionais, mostrando a nossa arte, nossa cultura para quem gosta e atendendo um setor que é importantíssimo, que é o turismo. Então, é uma união, eu acho que de esforços para que o carnaval seja reconhecido como negócio, como cultura e como instrumento de inclusão, dando oportunidade às pessoas de estarem trabalhando. A partir da Amebras, a gente, em parceria com a Liga, nós procuramos ter o reconhecimento dos profissionais e manter esses eventos, né, num calendário normal da cidade, para que as pessoas tivessem oportunidade todos os dias. E aí, num determinado momento, também chegamos na academia, que é a Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, que o Milton Cunha é presidente, eu estou vice-presidente, e que a proposta da academia é juntar o terceiro, na verdade, o profissional do carnaval, né, que é o notório saber, com o profissional do carnaval, que é o acadêmico. Eles precisam se conhecer, precisam se respeitar e saber que eles se completam numa proposta, num projeto que movimenta a cidade, o estado e o país com uma receita altíssima e movimenta o mundo todo, porque todo mundo, em qualquer lugar desse mundo, quer conhecer o nosso carnaval. Desperta o interesse mundial mesmo. E nesse caso com o Milton Cunha, como começou essa parceria? E assim, a BRAC, ela existe fisicamente, né? A gente está falando sobre isso, é virtual, site, como então, que é? Eu e o Milton somos amigos há 33 anos, né? Nós já somos parceiros de trabalho de muitas obras, de muitos projetos. E aí, durante uns 8, 9 anos, a gente vem falando na necessidade de uma academia. Porque nós já tínhamos projeto com cursos básicos, nós já tínhamos projeto com cursos técnicos, então a gente precisava chegar na academia, né? Trabalhar esses acadêmicos com essa proposta de estar evoluindo o carnaval. E aí a gente começava, parava um tempo, depois começava de novo e começamos a pesquisar essas pessoas. Durante 9 anos nós conversamos com muitas pessoas do carnaval, algumas já faleceram, a gente conversou sempre muito com Rosa Magalhães também, com vários carnavalescos. A Rosa, inclusive, ela é a nossa presidente de honra em memória, porque ela faleceu convidada e convite aceito para ser a nossa presidente de honra. E aí nós vimos que a gente precisava chegar nesse espaço da academia. Mas a gente sempre quis uma academia física, não virtual. A gente gosta do abraço, a gente gosta do olhar, né? Ainda mais Milton Cunha, né, gente? Onde ele chega é aquilo, explosão, né? É a explosão total. E aí, mas só que a gente não tinha como ter uma academia física, porque a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. E a gente pensava, como é que vai ser? E vai ser, então vamos aguardar um pouquinho. E aí aconteceu que no pós-pandemia, a prefeitura lançou um edital para ocupação de espaços no centro da cidade. Por quê? Porque várias empresas não reabriram no centro da cidade no pós-pandemia.
infelizmente. E a cidade estava ficando vazia e escura. Então o prefeito, com a sua equipe de secretários, eles resolveram lançar um projeto de ocupação para a parte cultural. E aí eles abriram um edital, nós nos candidatamos, fomos prestigiados, graças a Deus, a gente teve a alegria, né, de ter o nosso projeto aceito, e aí, junto com outros 42 projetos. E aí, hoje nós temos assim, essa alegria de ter a nossa academia espaço físico, como nós queríamos. Ela funciona na Travessa do Ouvidor 9, no centro da cidade. É um espaço bem aconchegante, é gostoso, convido a todos para poder visitar. Ela funciona de segunda a sábado, de 10 às 17 horas. Né? E lá a gente trabalha a memória do carnaval, a nossa ancestralidade. É um espaço, nós temos espaço para aulas de dança, né, voltada para o samba, para o carnaval. A gente monta um salão para fazer fórum, para fazer debates, rodas de conversas, para poder fazer reuniões com todos os segmentos do carnaval. Né? E fazemos também alguns workshops, que é fortalecendo os profissionais, né? Trazendo para eles atualidades dentro da categoria profissional deles, para que eles estejam sempre prontos para o mercado. E desenvolvemos alguns eventos. Aí, como é sambista, né? Carnaval, tudo acaba no samba, né? Num bom samba. Então, a gente tem alguns eventos bem legais lá. E o Milton é uma pessoa que ele pensa carnaval o tempo todo, a cultura, é um estudioso, um pesquisador, e está sempre trazendo para a academia, né? Ele viaja o mundo todo também, e outros carnavais em outros países, e ele traz sempre para a academia, traz sempre os nossos parceiros, né? O que está acontecendo no mundo. Nós temos na academia a Associação dos Passistas do Rio de Janeiro, a Associação das Velhas Guardas, a Associação dos Diretores de Harmonia, a Associação dos Mestre-Sala e Porta-Bandeira e a Associação das Escolas de Samba Mirim. Todos ali com a gente, cada um, a Associação das Baianas também. Todos ali discutindo, né, cada um dentro da sua proposta, discutindo a importância do carnaval enquanto cultura, enquanto social, enquanto espetáculo. E como é, assim, em relação a essa mobilização, em relação aos temas, né, a valorização cultural em si, do carnaval, a valorização social, quais são as dificuldades, os desafios, né, Célia, que assim, para chegar onde você chegou e já está conseguindo todo esse movimento, quais foram as maiores dificuldades que você teve? Então, assim, as dificuldades nós temos todo dia, são os desafios, né? Sim. A gente tem desafios todo dia. Primeiro, vamos lembrar que o carnaval é um espaço, na verdade, ocupado na sua maioria por homens, como dirigentes, como governantes, né, do carnaval, como, vamos dizer assim, pessoas de decisão, né? São por homens. Você tem poucas mulheres nesses setores, né? Hoje nós temos mulheres presidentes de escolas de samba, mas isso é muito novo, é muito recente. A maioria são os homens. Carnavalescos, nós temos poucas. E recentemente nós perdemos Maria Augusta, perdemos Rosa Magalhães e perdemos Márcia Lage. Nós já tínhamos poucas. Hoje nós só temos uma carnavalesca, que é do grupo Prata, Ouro e Prata, que é a Nick Salmon. A Nick hoje ela carrega ela tem uma carga, né? Porque ela é a única mulher carnavalesca do grupo Prata, passando pelo Ouro, chegando no especial. Mas, então aí a gente já faz um trabalho para a gente descobrir onde é que estão as mulheres que gostam do carnaval, que querem fazer carnaval, para a gente poder trazer essas mulheres para esse meio, para elas se identificarem, né? E começar a desenvolver seus trabalhos. Então, assim, um desafio primeiro de ser mulher na terra dos homens, um desafio de você estar numa posição de decisão, de comando, né? E as pessoas entenderem.
o desafio da relação do carnaval com o poder público, que isso já vem de muitos anos, e a gente hoje está num momento muito bom, porque antigamente o poder público olhava as pessoas do carnaval como se a gente fosse primeiro pedintes, mendigos e vagabundos, na verdade. A gente era analisado dessa forma, porque eles achavam que o carnaval queria o dinheiro público para fazer outras coisas que não fosse carnaval, e Sim. Não é assim. Né? Na sua grande maioria, todos queriam, na verdade, realizar, né? Porque isso é uma paixão que a gente tem. E aí, essa relação com o poder público, o convencimento, né? Para a gente convencer o poder público que o espetáculo, primeiro que o espetáculo, aquilo não é uma doação, é um investimento que eles fazem, porque o Estado, a nação, ela recebe muito, ela tem lucro, tem retorno em cima do carnaval, de várias formas, várias formas. Quando isso começou a acontecer, nós vimos que, por exemplo, um governante gosta, está tudo bem, outro não gosta, está tudo mal. Então, nós começamos a trabalhar também a política, né, do carnaval, para que tivessem políticas públicas para que a gente tivesse o nosso carnaval seguro, independente de governante. É um processo difícil, né, de convencimento, mas a gente tem caminhado, a gente já conseguiu transformar a escola de samba, né? A escola de samba ter o reconhecimento, na verdade, como patrimônio cultural. Recentemente, eu e Milton fizemos parte desse processo todo, porque nós fomos a Brasília, inclusive a relatora, que era a deputada Benedita da Silva, ela nos convidou para a gente poder dar um depoimento. O Milton, enquanto a força da cultura do carnaval, e eu, enquanto os profissionais e oportunidades de trabalho, geração de renda no carnaval. E aí a gente conseguiu, as escolas têm esse reconhecimento, e o processo continuou. Agora, 10 dias atrás, 15 dias mais ou menos, no máximo, eu e o Milton estivemos de novo em Brasília, porque a gente fica buzinando na cabeça dos políticos, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa, independente de governante, o carnaval tem que estar seguro. E aí nós conseguimos também que o presidente Lula, ele assinasse a PL, que ela vê o Carnaval do Rio como patrimônio imaterial e que ele tem que estar seguro, independente de governo. Então, a sua receita tem que estar assegurada, o seu investimento tem que estar assegurado. Então, também foi uma grande conquista. E uma coisa que também é um desafio hoje, que a gente enfrenta, mas a gente vai conseguir, nós vamos vencer, que é o reconhecimento do artista, do artesão, do profissional do carnaval. A gente, alguns anos atrás, em parceria com a Liesa e com o Sebrae, nós conseguimos incluir no CBO, que é o Código Brasileiro de Ofício, 16 profissões do carnaval que não existiam. E agora Quais tem o seriam KNAI. elas, Tem o exemplo? KNAI. Só para terminar, e agora a gente está no processo do reconhecimento oficial do profissional do carnaval. Sim. Mas, por exemplo, nós não tínhamos maquiagem artística e nós usamos muito no carnaval. Nós não tínhamos a customização e nós usamos muito, muito, muito no carnaval. Perucaria nós não tínhamos. E a gente, dependendo do tema, precisa. A chapelaria nós não tínhamos. Costureira tínhamos. Empastelar, porque a gente tem um processo na escultura que é empastelação. Tem profissionais que empastela, mas ele não é o escultor. Ele está dentro do processo da escultura, mas não é o escultor. Então, também foi. Empastelar, exatamente. E algumas outras, não estou lembrada de todas, mas essas foram. Então, assim, nós tivemos uma grande vitória. Não é fácil, porque tem contestações, tem lugares que não gostam de carnaval e tem os políticos que não gostam de carnaval, então votam contra, não querem, mas a rede tem aumentado muito, está muito forte, tanto das pessoas que gostam quanto das que se interessam, né? Porque elas se sentem incluídas dentro desse processo da construção do espetáculo e sabendo que carnaval é 365 dias. Porque quando você vai fazer uma tomada de preço de, por exemplo, uma fantasia,
né? Você tem lá o protótipo da fantasia. Para você fazer uma tomada de peso, você tem que ir desde o alfinete, passando pelo tecido, a linha, até chegar no material decorativo daquela fantasia, daquele figurino. Então você tem que levantar preço de tudo. E uma coisa que eu falo sempre é que alguns empresários ou até empreendedores, eles não percebem, ou não percebiam, porque agora eu acho que já percebe, o quanto que eles aumentam seu faturamento quando as escolas começam a produzir. Porque de setembro até fevereiro é um pico muito alto para quem vende material do carnaval. E às vezes lá o fornecedor ele não tinha essa noção. Não era por conta do Natal nem do Ano Novo, é carnaval. Porque cola, espuma, tecido, madeira, tecido, resina, tudo isso é comprado muito, ferro, isso é comprado muito, gente, mas é muita coisa, entendeu? E a economia, ela circula, ela aquece muito. E eles contra o carnaval. Gente, não tem que ficar contra o carnaval, se pudesse ter 2 carnavais por ano, porque isso ia mexer muito com a economia, ia gerar trabalho, ia dar oportunidade às pessoas de estarem tendo a sua renda através de um trabalho cultural e um trabalho turístico e um trabalho de um espetáculo, né? E hoje, com investimento público, esse processo ele se alongou mais porque tem prestações de conta, você tem que dar conta do dinheiro que você recebeu para esse investimento e até dos patrocinadores, como empresas privadas, né? Então, é um processo, é uma empresa. O espetáculo é uma empresa, as escolas de samba é uma empresa, né? Na verdade, o espetáculo é um produto, a escola de samba é uma empresa e precisa cuidar bem do seu produto para fazer as entregas, mas também tem as contrapartidas. E faz parte essa estrutura que não deveria estar suscetível ao gosto do governante. Exatamente. Se ele gosta, ele pode desfilar ou ele pode não desfilar, mas realmente o carnaval é muito importante, né? E em relação à iniciativa privada, como é que está isso, Célia? As empresas estão investindo mais no carnaval? Isso traz mais segurança? Então, eu acho que é uma coisa puxa a outra, né? Com o reconhecimento do poder público com o carnaval, né? Quando ele acredita, quando ele consegue enxergar essa potência que o poder público ele começa a abrir editais para as escolas de samba, né? Linhas de crédito e também as leis de incentivo. As leis de incentivo ajudam muito para que as escolas possam captar recurso com a empresa, com a iniciativa privada, e a iniciativa privada possa estar mais segura com seus investimentos em relação ao carnaval. Então, a gente tem as leis a lei municipal, que é o ISS, a estadual, que é o ICMS, a federal, que é a Lei Rouanet, né? E as empresas, hoje, as empresas privadas se sentem seguras porque as escolas acabam apresentando projetos do carnaval que eles estão pré-aprovados e endossados pelo governo. E uma outra coisa também que tem ajudado muito é que da pandemia para cá, os governos passaram a ter mais editais e voltado especialmente para o carnaval. Porque antigamente, os editais sempre aconteceram, mas ele falava em festa popular e o carnaval estava dentro da festa popular, né? A gente não queria isso, nós queríamos carnaval. O carnaval ele tem que estar escrito. A gente tem que entender que aquilo é carnaval. E aí nós conseguimos, né, com muitas reuniões com as secretarias de cultura, né, tanto o município quanto o estado, quanto o ministério, a gente conseguiu que os editais hoje saiam lá. Carnaval, é a indústria criativa do carnaval, economia criativa do carnaval, é o espetáculo carnaval, né? Ou também ter o edital específico do carnaval, porque isso dá mais lastro, dá mais segurança, isso dá mais oportunidades para que as escolas e as instituições que falam, defendem e executam carnaval tenham mais possibilidades
de captar recursos para dar mais qualidade, para dar mais estrutura ao espetáculo, que cada ano está se inovando mais, porque os dirigentes, os carnavalescos vão buscar as inovações, vão buscar o que os espetáculos internacionais, né, têm para poder contribuir e a tecnologia mesmo, né, hoje, né, que está aí presente nos grandes desfiles. E em relação a essa questão, o aspecto social, assim, o governo está reconhecendo essas iniciativas que você, né, Célia, junto com outras pessoas estão promovendo, as empresas, nós estávamos comentando, assim, eu tive oportunidade há mais de 30 anos atrás, estar na Vila Olímpica ali da Mangueira. Como funcionam esses projetos hoje? Existem esses polos, estão só na Mangueira? Como está sendo reconhecido isso? Então, nem tudo é perfeito, né? Ainda tem uma falha. E eu acho que a falha está justamente aí. Eu acho que quando as escolas começam a ter do governo, dos governos, né, esse espaço, esse reconhecimento, esse crédito, eu entendo que através das escolas a questão social e cultural ela tem que se fortalecer também, tá? Então, está caminhando. E fico feliz, assim, porque algumas escolas que antes não tinham esse olhar social, cultural para dentro das suas comunidades, hoje elas já estão enxergando isso. Poderiam já estar, né, lá na frente, como algumas que não estão já precisariam estar. Mas estamos caminhando. Por exemplo, você está aqui a Imperatriz Leopoldinense. A Imperatriz, ela recentemente, nessa nova gestão da Kátia, olha só, uma escola de samba que tem uma presidente mulher. Maravilhoso. Sim, ótimo. Ótimo. Kátia Drummond, uma grande amiga, uma grande gestora. E aí eles olham, né? A Kátia tem como vice-presidente o filho dela, o João Drummond, uma pessoa maravilhosa, com um olhar social maravilhoso, inclusivo. Então, eles passam a olhar para dentro da sua comunidade, porque antigamente a Imperatriz fazia o desfile. Hoje a Imperatriz, além do desfile, ela olha para dentro da sua comunidade, ela olha para as suas demandas sociais e culturais e ela abre as portas. Criou um instituto para poder cuidar dessa proposta, né, social, e levar para suas comunidades oportunidades, né? Então, está avançando. A Beija-Flor também, a Mangueira já foi pioneira, os primeiros institutos, né, e os trabalhos também, mas a Beija-Flor também já tem um trabalho bem antigo, né, até porque vem pela família do seu Anísio, incorporado com a escola, né, e que hoje tem um instituto fortíssimo, com vários projetos que atendem a comunidade. Você chegar em Nilópolis e você não conhecer o trabalho da Beija-Flor, você não foi a Nilópolis, você não conheceu Nilópolis. Então, mas tem escolas que ainda não tiveram essa iniciativa, não deram esse passo, e é preciso dar. Porque a partir do momento que você recebe recursos, né, tanto faz o público quanto o da iniciativa privada, eu acho que a maior contrapartida é o trabalho social, é o trabalho de atendimento à sua comunidade, proporcionando que ela se fortaleça, que ela seja independente e que ela tenha trabalho digno. Então, para mim, isso é inegociável. Sim. Mas ainda faltam muitas escolas a abraçarem e entenderem que isso é necessário. E Célia, eu sei que você tem uma importância, né, muito grande nesse movimento, né, de participação das escolas, de conscientização. Como você avalia o seu trabalho, né, inspirando outras pessoas para que tenham essa tomada de consciência social? Então, a Mangueira me deu a oportunidade de começar esse trabalho, por como eu me apaixonei, né, essa questão da qualificação, da capacitação, negócios. Eu brinco com o pessoal assim, eu gosto de fazer negócio. Eu gosto de fazer negócio porque negócio dá oportunidades, né?
E eu sou uma sonhadora realizadora, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sonho e eu corro atrás para poder executar, porque se eu sonho é porque tem um motivo, isso não veio à toa. E eu me sinto realmente um instrumento, junto com tantas outras pessoas que têm uma mesma proposta, é um instrumento para a gente poder ajudar outras pessoas a viabilizar, a ter a sua vida, né, organizada através daquilo que elas gostam de fazer. E eu sinto, né, assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho todo na Mangueira, como vice-presidente social, eu vi que isso não precisava e nem podia acontecer somente na comunidade da Mangueira. Se lá ali dava certo, ia dar certo em qualquer outro lugar. Era um problema de governança, como a gente antigamente nem falava em governança. Sim. Era um problema, na verdade, era importante a gente ter um bom projeto, uma boa equipe, né, para fazer a execução. Então eu passei a conversar com as escolas de samba, que hoje, né, os presidentes já são outros, né, mas eu comecei a conversar na década de 90 com os presidentes das escolas de samba da possibilidade de replicar. Porque eu acho assim, não tem essa, porque a Mangueira está fazendo, a gente não vai fazer porque quer dizer que está copiando. Não, gente, a prioridade é atender a nossa comunidade. A Mangueira está fazendo, deu certo, vamos fazer de igual para melhor. Né? Eu penso desse jeito. Não é para competir. Exatamente, não é competir, porque aí nós estamos fazendo o papel do Estado e a gente está contribuindo para o crescimento de uma comunidade, a nossa. Então, eu acho que sempre tem que ser assim. Se o Império Serrano está fazendo, deu certo esse aqui, vamos lá conversar e vamos fazer. É daí para melhor. Olha, a gente já está economizando tempo, assim, que o Império Serrano estava testando. A gente já vai partir para o que deu certo para melhor, entendeu? E usar mesmo a bandeira das escolas para poder estar levando para a comunidade as oportunidades. Porque a comunidade é o chão de cada escola de samba. O chão da escola é a comunidade. Então a comunidade tem que ser lembrada, tem que ser prestigiada, tem que ser reconhecida e respeitada. As escolas de samba recebem recursos. Eu acho que alguma coisa desses recursos tem que ir para capacitação, qualificação, para educação da comunidade que essa escola pertence e da comunidade que ela precisa para botar o espetáculo na rua. E a comunidade, como ela enxerga isso? Ela reconhece? Eu sei que é complicado, então, às vezes tem vários interesses, mas isso. Como é que funciona? Então, eu acho que toda a comunidade espera isso. E é uma grande frustração, uma decepção, quando ela não recebe essa oportunidade. Não é receber dinheiro, é oportunidade. Não é o dinheiro. Não é dinheiro, não. É oportunidade. Porque eu vou te falar assim, bem particular, eu me sentiria muito mal, sabe, se eu morasse na comunidade e todo final do mês eu fosse lá receber uma ajuda. A minha dignidade ia estar no pé, né? Por exemplo, cesta básica. Eu nunca fui contra a cesta básica. Cesta básica é importantíssimo, mas vamos analisar a cesta básica. Aonde a cesta básica vai chegar? Ela precisa chegar ali? Precisa, ok. Agora tem lugares que ela não precisa mais chegar. Sim. Não pode se tornar um vício, né? A cesta básica é para quem precisa. Então, a pessoa, eu acho que também tem que ter esse olhar e esse entendimento. Eu não quero ser dependente. Eu quero andar com as minhas próprias pernas. Eu quero ser independente, forte, ser dona de mim, né? Fazer com o meu dinheiro o que eu quero e conquistar esse dinheiro com dignidade. Isso me faz feliz. Então, eu acho que a comunidade ela espera que a sua escola de samba olhe para ela, tá? E possa dar para ela oportunidades, né? Eu acho que algumas escolas ainda não conseguiram entender isso ou não querem olhar para isso, mas também a gente tem muitas escolas que olham, que vê isso, que entende e que tem trabalhado isso muito bem, sabe? Agora tem um detalhe, não é a escola de samba chegar para a sua comunidade com tudo definido, ela precisa ouvir a sua comunidade. A gente precisa saber o que a comunidade está querendo, o que ela espera, qual é o sonho dela, para ver se a gente pode juntar tudo isso num projeto e dar para essa comunidade a realização dos sonhos, né?
Então, é um processo de conhecimento do seu território e, acima de tudo, de respeito, né? Eu não posso chegar para minha comunidade só na época do carnaval para ele ir lá ganhar fantasia e depois ter logo, tchau e benção. Não é assim. Eu não desfilaria se fosse dessa forma apenas. Então, eu acho que as escolas têm que olhar com carinho, né? Eu bato aqui continência, eu sou muito admiradora das escolas que já perceberam e que tomaram uma atitude de olhar para a sua comunidade, porque isso é muito importante. E assim, a impressão que eu sempre tive é que as escolas já estavam totalmente voltadas, né, para a comunidade, mas às vezes eu acho que é até um risco do negócio crescer muito, né, a perda da raiz, né? A comunidade é a base da escola de samba, né? Mas eu acho que não perde, não. Eu acho que só fortalece. Porque, assim, eu, por exemplo, eu sou de uma comunidade. Aquela comunidade me dá oportunidade de crescimento, eu vou ser eternamente grata. E eu quero sempre estar lá contribuindo também para o crescimento daquela escola e da comunidade, entendeu? Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que só existe bom negócio quando a via é de mão dupla. Verdade. Uma pessoa só não pode ser feliz. Quando ela depende de um coletivo para realizar projetos, realizar coisas, né? E Célia, nesse trabalho tão bonito, tão extenso que você tem, você lembraria de algum caso assim que te marcou nesses anos, tantas vidas transformadas, a palavra que você tem falado e ela é muito significativa, né? Oportunidade. Você lembra de alguém, alguma pessoa que teve uma oportunidade, transformou a vida por esse trabalho que você fez? Muitas. E assim, esse é o meu gás, esse é meu oxigênio, isso que me empurra para continuar, porque tem hora que a gente quer parar, né? Porque, assim, trabalhar com material humano é difícil, você trabalhar com políticas, né, é difícil, você trabalhar nessa relação de, vamos dizer assim, até da própria política, sem se envolver com a política, é difícil, mas quando a gente para analisar, eu vou sempre para o lado melhor da coisa, porque eu não posso analisar pelo pior, né? O pior vai me jogar para baixo, então eu vou pelo melhor que me joga para cima. Quantas pessoas envolvidas que tiveram suas vidas transformadas, quantas pessoas que a gente pôde resgatar, quanto trabalho de prevenção que pudemos fazer com jovens, sabe? Então isso é tudo muito importante, e aí eu começo a pensar nisso. Eu venho de comunidade também, aí eu penso no tempo que eu morei, como é que era, como é que passou, como é que é hoje, né? Tudo um processo. Então isso me joga para cima. E lembro dos casos bem positivos. A gente tem casos de pessoas doentes que estavam em casa sem trabalho e hoje elas trabalham, elas têm o seu dinheiro, têm a oportunidade de estar trabalhando em casa, mesmo que não podendo, né, se locomover ou não podendo transitar muito bem, então, mas elas trabalham. De pessoas que, por qualquer situação social, não podia sair de dentro da comunidade e a gente deu oportunidade a essas pessoas de optarem pelo melhor lado, né? E de pessoas, e tirar pessoas mesmo do limbo, lá de baixo mesmo, pessoas que estavam envolvidas com drogas, pessoas que estavam envolvidas com que não era legal. E quando eu vi essas pessoas dentro de uma quadra, com um avental, com guarda-pó, com um jaleco, com uma camisa do projeto e totalmente empenhada, envolvida, nossa, assim, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu chorava porque eu achava aquilo uma conquista muito grande e acho até hoje isso uma conquista muito grande. Agora, a gente tem um caso, assim, que ele é muito próximo de mim, de uma pessoa, uma mulher, né, que ela era muito envolvida, né, muito envolvida com drogas, né? E aí um dia uma pessoa falou para mim assim: Célia, você precisa ajudar essa pessoa. E eu não sabia quem era, e quando eu vi a pessoa, ela estava totalmente desgastada, arrasada, não sei o quê. E eu falei: o que eu vou fazer com essa pessoa, gente? Eu não tenho o que fazer. Não, você precisa ajudar. E a gente começou um processo, né, de limpeza com ela, de tudo, limpeza dentro e fora, de tudo. A gente chegou a interná-la, né? E aí depois eu quase que obriguei a ela.
Eu não sou artesã, não sei fazer nada de artesanato. É como eu falei, eu sei fazer negócio, mas eu quase fui para a mesma oficina que ela para poder aprender alguma coisa, para aprendê-la na oficina. Sim. Obrigá-la a frequentar. Mas ela, graças a Deus, ela também entendeu que ela tinha que reagir e ela foi para a oficina, foi nossa aluna, depois virou nossa instrutora. Hoje ela trabalha em vários lugares, hoje ela tem uma vida digna e ela é uma pessoa que ela sempre está me citando, porque ela fala assim, a senhora me salvou. Não, eu falo para ela, você se salvou. Eu fui um instrumento para te levar a oportunidade. E você foi inteligente o suficiente para poder aproveitar. Sim. Então, ela é muito orgulhosa de hoje ela ter uma casa que ela não tinha, dela reencontrar a família que ela estava perdida, e dela ter um trabalho digno, resultado assim, de um trabalho, ela ter a receita dela, sabe? Ela ser citada, já foi entrevistada na TV Globo, no Globo Comunidade, nisso, daquilo, e isso para a gente é um motivo de comemoração, que é a vitória. Ajudou a que ela se ajudasse, né? Exatamente. Resgatou mesmo. E, assim, além de todo esse trabalho, né, Célia? A gente estava lá com o Flavinho, com o Meinha, conversando. É realmente impressionante, né? Tantas frentes, né, que você consegue fazer e fazer bem. Inclusive, participando da Associação Comercial do Rio de Janeiro, né? Como é que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro em relação a essa parte social? Como é que você faz? Então, eu pertenço à associação há uns 15 anos, né? Lá tinha o Conselho da Mulher, eu fui vice-presidente do Conselho da Mulher. E depois nós entramos num processo, né, interno, eleição, e nós apoiamos, eu e um grupo, né, que a gente estava sempre junto, nós apoiamos um candidato, que é o Josier Vilar. O Josier é médico, empresário bem-sucedido e apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele consegue contagiar todo mundo com o amor que ele tem pelo Rio de Janeiro. E ele estava pensando em morar fora, ele ir embora. Mas ele decidiu ficar no Rio de Janeiro e contribuir, pelo menos tentar, para resgatar o Rio. E aí ele se candidatou a presidente da associação, porque ele era presidente do Conselho de Saúde, porque ele é médico. E ele se candidatou, conversou com a gente apoiou para ele ser presidente da associação e ele ganhou a eleição. E aí nós nos comprometemos com ele de ajudá-lo, claro. E ele me convidou para ser vice-presidente também, e também para uma inovação. Vice-presidente, tudo bem, mas o grande desafio era o que ele me trouxe, foi realmente o que ele me trouxe, que ele me fez um convite para assumir o Conselho de Comunidade, Economia Solidária e Terceiro Setor, microempreendedores, né, e terceiro setor. E esse foi o desafio, que ele falou assim, Célia, eu preciso muito desse conselho. E é a primeira vez que 200 e tantos anos, acho que era 210 anos, 212, não sei, anos, que a associação chegava com um conselho que não era empresários, bem-sucedidos por aí, voltado para a comunidade. Nunca teve. E ele pegou esse desafio, ele queria muito isso, e ele falou, eu entrego para você. E eu não queria mais cargo nenhum, não queria fazer, e acabei aceitando porque eu não podia dizer não para ele, né? É a importância disso. E aí eu assumi o conselho e nós começamos a fazer uma transformação. Porque você imagina, uma associação comercial do estado do Rio de Janeiro, que ela tem mais de 200 anos, ela é Casa de Mauá, né? Mas ela só recebia empresários e setores da economia formal, né, de bem-sucedidos. E aí, quando ela abre as portas, que lá é lindo, o prédio lá é lindo, é histórico, mas quando ela abre as portas para receber a comunidade, povo da favela, povo da comunidade, é da Rocinha, é da Maré, Cantagalo, é Mangueira e tal, mas que são empreendedores, né, e que nunca tinham colocado os pés ali naquela associação, sim, que nunca sentaram numa mesa tão enorme, tão grande,
de reuniões junto com o presidente e outras pessoas, né, importantes, ele estava realmente abrindo as portas, sabe, para que as pessoas possam ter a oportunidade de estar ali apresentando o seu trabalho, o seu negócio, o seu serviço, o seu produto, tá? E discutindo por igual com todo mundo do que acha do mercado e do que precisa fazer para que esse mercado esteja sempre aquecido para contribuir com o crescimento da nossa cidade, do nosso estado. Então, não foi fácil, né? Porque a gente tem aqueles que não gostaram da ideia, que acharam que era desperdício, e tem uns até que acharam que não podia se misturar. Sim. Mas dane-se o mundo, o espaço foi dado e nós vamos ocupar, e ocupamos. Nós estamos hoje no 2º mandato, né? Tanto do Josier quanto do Conselho, e a gente está muito feliz porque não só mudou a casa, porque hoje os empresários olham e eles entendem que eles são tão importantes quanto os empreendedores do Conselho da Casa. Que eles são, ora fornecedores e ora clientes do nosso Conselho, dos nossos empreendedores. Que muitos têm os seus negócios, mas a sua matéria-prima, o seu produto, o seu serviço principal vem de um empreendimento de uma comunidade. Exatamente. Então, assim, a minha responsabilidade, meu compromisso com o Josier e com a diretoria foi exatamente fazer essa conexão para que todos entendessem que eles eram importantes dentro do processo e do negócio um do outro. E hoje nós temos 28 pessoas no nosso conselho, de 28 comunidades diferentes, negócios diferentes também. E eu sou, assim, super realizada por ter também, mais uma vez, ter sido o instrumento, ter sido a pessoa para poder levar, né, esses empreendedores para dentro de uma casa tradicional de negócios, que é a associação comercial. Sim. E empresas, né? A gente chegou a conversar um pouquinho, você também tem uma atuação, né, na área social, em projetos, com empresas privadas. Quais que você destaca? Contar um pouquinho do que você faz, né? Esse apoio para essas empresas. Então, a gente lida com várias empresas, né, de pequeno, médio, grande porte, por conta dos projetos, né, ora com umas, ora com outras, apoiadoras, ao longo desse tempo todo. Mas particularmente, assim, para mim, a nível de trabalho, tem uma empresa muito especial, que é a Leite de Rosas. A Leite de Rosas é uma empresa tradicional, 100% nacional, né? Ela vai completar daqui a 2 anos e meio, ela completa 100 anos. E é uma empresa com a qual eu trabalhei, ela me abraçou. Foi uma empresa que me educou profissionalmente, me deu muitas oportunidades. E é como eu falei, eu não sou de perder oportunidades. Né? Então, é uma empresa que me deu espaço para trabalhar, investiu em mim, na minha educação profissional. E num determinado... Aí eu me afastei da empresa, né, por questões de trabalho. Eu fiz uma opção, né, fazer essa migração da empresa do setor privado e ir para o terceiro setor, porque eu já estava encantada com os projetos nas comunidades e essas coisas todas. E aí eu saí, fiz essa transição aí. Mas há 1 ano e meio a empresa me chamou para eu poder fazer um trabalho de uma consultoria, né, com projetos de cultura e sociais, né, tanto interno quanto externamente, para essa relação, e fazer o resgate da memória da empresa. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que eu sempre fiz, com o que eu sempre acreditei, e fico, assim, muito feliz, porque é uma empresa que tem uma relação muito forte comigo, representa muito, tem um capítulo dessa empresa enorme no livro da minha vida, exatamente, né? E é uma empresa que sempre cuidou do social, sempre se preocupou com o social. Ela está do ladinho dali da Mangueira, e é uma empresa que mais de 50 anos, ela contribui, ora de uma forma, ora de outra, ora mais, ora menos, mas sempre com as questões sociais da comunidade da Mangueira. Nesses pelo menos 50 anos, quase 60, a empresa sempre contribuiu. Então, assim, eu acho que as empresas precisam também ter esse olhar,
né? A iniciativa privada ela precisa também olhar para o seu entorno, para o território onde ela está instalada, para ver de que forma também ela pode contribuir, junto com a escola de samba, ou não, mas contribuir com a comunidade que acolheu, né? Eu acho que as empresas também precisam entender a forma como elas... às vezes não precisa ser grandes patrocínios, porque qualquer contribuição ela é válida, porque qualquer coisa diferente de zero é alguma coisa, e às vezes não é só o dinheiro, é a oportunidade. A empresa pode não ter dinheiro para investir, mas ela tem produto. Ela pode não ter dinheiro, mas ela tem serviço. Ela pode não ter dinheiro, mas ela tem equipe, né? Então, todas as empresas podem contribuir de alguma coisa para que a comunidade do seu entorno ela possa crescer, né? Então, é um compromisso de Estado? Mas é da sociedade civil também. E essa é a tua luta, é teu papel, né? É isso. E, assim, outro projeto que me encanta muito, Célia, é o Museu da Pessoa, né? Como é que foi criado a tua participação também em relação ao Museu da Pessoa? Na verdade, assim, o Museu da Pessoa, eu fui convidada, né, a participar com a minha história, mas acabei dando uns pitacos, né? Mas eu acho assim, super importante a questão, porque no museu você fala de pessoas, você mostra a vida da pessoa, e isso é uma coisa que mostra para o mundo todo, né? O mundo todo tem acesso, e são pessoas, você vê a história de cada pessoa que tem no museu, são ações de impacto. São ações de impacto, né? Na vida de outras pessoas. Não é na vida da própria pessoa. É o que as ações, os projetos, as atividades daquela pessoa impactou na vida de outras pessoas. E agora eu acho que as meninas devem estar indo assim, a equipe para uma outra edição, que é ampliar, né, o museu, ampliar essas pessoas, porque tudo é um processo, é trabalhoso, né? Sim. Imagine sem dinheiro, né? Porque isso é o ideal delas. E aí, pesquisar as pessoas, conectar, ter agenda, né, com as pessoas, para poder fazer a pesquisa, para fazer as entrevistas, para fazer tudo o que precisa, depois editar e colocar lá no museu, e isso é para a eternidade. Então, também é um projeto que eu admiro demais, demais, demais. É um esforço grande que toda a equipe faz para poder ter ali as pessoas, não deixar as pessoas serem esquecidas, né? E mostrar realmente as pessoas que são totalmente envolvidas com as ações sociais, as ações culturais, né? E que impacta na vida de outras pessoas. Um trabalho muito bem feito, inclusive eu assisti seu vídeo, né? No Museu da Pessoa, e muito, muito bem produzido. E, Célia, eu estou com uma curiosidade, você está com um livro aqui. Pois estou esperando aqui um momento para falar desse livro. Olha, esse livro, isso aqui é um catálogo que ele fala da artesania ancestral dos 95 anos de Mangueira. O que acontece? Eu tinha um sonho, sou uma sonhadora, né? Eu tinha um sonho de mostrar o trabalho de quem faz o carnaval, da mão de obra, do artesão, do artista, né? E aí, desse profissional. E aí, eu fiz um projeto e eu ia nos lugares, pedir oportunidade de montar uma exposição, mas eu precisava de investimento, porque eu não tenho dinheiro, né? Só sonho, precisava de parceiros, e eu não conseguia. Todo mundo gostava, onde eu ia, gostava do projeto. Mas eles queriam que o projeto fosse no carnaval, o que eu não queria. Eu queria que essa exposição fosse fora do período do carnaval. Eu queria 3 meses para dar tempo de muitas pessoas passarem pela exposição, e que fosse umas 3 salas. Mas ninguém me dava confiança. Mas quando chegava no carnaval, todo mundo me procurava, várias instituições me procuravam para montar, e eu não queria. Aí eu era rebelde, né? Eu não queria. Mas é que a rebeldia tinha uma proposta, né? E eu não abria mão disso. E aí aconteceu que na gestão do presidente Elias, né, lá na Mangueira, a Mangueira ia completar os 95 anos, e o presidente Elias falou, vamos ver o que a gente estava saindo de uma pandemia, e o que a gente pode fazer para não deixar passar os 95 anos? Ele ia entregar a gestão para um próximo presidente, mas ele queria entregar um bom projeto também. E aí
a gente falou, pô, vamos fazer então a exposição. E aí nós estivemos conversando, ele viabilizou também isso, a gente conversar com a FEComércio, Secretaria de Cultura do Estado e o SEBRAE. E eles gostaram muito, né, da proposta, porque o CRAB SEBRAE, que está na Praça Tiradentes, é a Casa do Artesanato Brasileiro. Na verdade, é o Centro do Artesanato Brasileiro. Está no coração do Rio de Janeiro. Sim. Então eu falei, gente, nada mais, vamos dizer assim, justo do que a gente ter essa exposição lá dentro. E aí nós fomos conversar e o presidente, o superintendente, né, na verdade o diretor do SEBRAE, o Sérgio, que a gente já conhecia ele há muito tempo, adorou e falou assim, está aprovado, vocês vão ter 10 meses e vão ver o espaço. O espaço eram 8 salões. E eu fiquei assim, quase louca, de felicidade, mas de medo, porque eu falei, gente, como é que eu vou fazer? E ele falou, e vocês têm 5 dias para poder ampliar a proposta do projeto. Então nós juntamos uma equipe muito boa, né? O Marco Arruso, o Sérgio, Renan, alguns artesãos, juntamos e aí nós começamos o processo da modificação, apresentamos, eles aprovaram e essa exposição a gente transformou, na verdade, os espaços num barracão, mostrando como faz e como fica, né, a entrega. E aí nós deitamos e rolamos, como eu falo, né? Porque, gente, 8 salões era um sonho, né, e tal. E aí nós fizemos a exposição, nós trouxemos, inclusive, o Milton Cunha para ser um crítico artístico, né, do que a gente estava fazendo. Foi muito legal. O presidente Elias se envolveu muito. A Isabel, a esposa dele, foi primeira-dama da escola, também muito envolvida. A gente envolveu uma equipe muito boa. E aí teve a transição de diretoria e já na gestão da presidente Guanaíra, que é a atual presidente da escola, que também uma mulher, presidente de uma escola tradicional, outra mulher, né? E aí nós fizemos essa entrega. E ficamos 10 meses com essa exposição lá no CRAB. Foi uma das maiores exposições que o CRAB teve, o SEBRAE. E assim, pela informação que nós tivemos, a exposição quintuplicou o número de visitantes lá no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. E isso nos deixou assim, muito feliz. E eles foram muito parceiros, e aí no final nos presentearam com esse catálogo. A exposição está toda aqui, tá? Com todas as salas, né? E com a sua história. Tem essa página aqui, que era um corredor, vou mostrar essa página aqui, que lá na nossa exposição, eu chamava ela de corredor da Irmandade. Se você observar, aqui tem a marca de... Isso aqui são chapéus das escolas de samba. Eu pedi que as escolas de samba do Grupo Especial, que é o grupo que a Mangueira pertence, que nos doasse um chapéu. Qualquer chapéu de fantasia, de qualquer ano. E aí, graças a Deus, eles muito parceiros. Vieram lindos. Cada um cedeu um chapéu e nós fizemos um corredor. Eu era apaixonada por esse corredor. Porque quando eu passava no corredor, embora a gente tenha feito uma exposição da Estação Primeira de Mangueira, essa exposição era do carnaval como um todo, prestigiando a todas as escolas de samba, porque o processo é o mesmo para todo mundo, né? O que diferencia, na verdade, é o projeto do carnavalesco e as cores da escola, porque o processo é igual para todo mundo, o material que todo mundo usa o mesmo. E aí eu queria fazer essa grande homenagem, porque eu não sabia quando a gente teria outra oportunidade de outra exposição. E aqui. Então, assim, quando eu passava nesse corredor, eu reverenciava todas as escolas de samba e um agradecimento por eles terem colaborado com esse trabalho. E tem, no final do catálogo, nós temos também, que é uma coisa assim que eu adoro, a gente tem aqui os produtos. Aqui, ó. Tem alguns produtos artesanais feitos pelas artesãs do carnaval, né, com material personalizado da Mangueira. Esses produtos, entre outros, porque são muitos,
eles eram comercializados na loja do CRAB, porque você fazia a exposição toda e caía depois na loja. E isso aqui também dava oportunidade aos artesãos de estarem com seus produtos e terem uma receita durante toda, durante toda a exposição. Eles tiveram a receita desses produtos e assim foi maravilhoso. Então foi uma exposição para mim muito completa, tá? E eu muito feliz de fazer parte desse processo todo. Aqui a gente tem os blusões, as camisas, tá vendo? Feita pelas costureiras. Bonito. Né? Então, tem uma coisa aqui bem interessante também nele, eu sempre chamo atenção para isso, que são essas bolsas aqui, ó. Essas bolsas aqui são as bolsas ecobags. Todo mundo usa ecobag, né? Homem usa, mulher usa, todo mundo usa. Mas essas bolsas aqui, elas foram feitas e são feitas até hoje com um reaproveitamento de tecidos e de camisas das escolas de samba e camisas que não se usam mais, que são de enredos passados, anos passados, e de tecidos que sobram nos ateliês, né? Com as costureiras. A gente recolhe e as costureiras produziram essa coleção. Então, mas isso foi na Mangueira? Foi, mas nós levamos isso para o Salgueiro, nós levamos isso para a União da Ilha, nós levamos para a Portela, para várias outras escolas, para o Império Serrano, e hoje várias costureiras recolhem todas as camisas, o que puder, fazem campanha, e aí elas reaproveitam, personalizando, vendendo e ganhando seu dinheirinho. E assim, quem quiser adquirir, tem um canal, como é que está isso em relação a pessoas que queiram adquirir esse tipo de produto? Está sendo comercializado? Deixa eu falar. Esse catálogo eu trouxe para vocês de presente, para vocês não esquecerem do nosso trabalho. Então, aí vai para cada escola, sabe? Cada escola tem o seu canal de venda, né? Porque tem as suas boutiques físicas. Todas as escolas, pelo menos o grupo especial, tem boutique na quadra. Algumas têm boutique na Cidade do Samba, né? E tem a virtual. Então tem que ir lá. Além disso, nós temos também a Boutique do Carnaval. A gente tem @Boutique do Carnaval e a gente tem vários desses produtos. Na academia, que é a Academia de Artes Carnavalesca, também no Instagram, tem algumas coisas também, né? Mas tem todas as informações. Sim. Então é só entrar lá e perguntar, e quem está controlando lá vai dizer a direção. Mas assim, eu sempre falo o seguinte, quando a pessoa compra um produto desse, ela não compra com o sentimento de estar ajudando. É uma pessoa, geralmente, quem compra porque gosta da cultura, porque gosta do carnaval, gosta da festa, né? E quer ter um produto que represente isso consigo. O turista, por exemplo, ele quer levar um pedaço da nossa cultura na bagagem dele, né? Então, mas de qualquer maneira, ao adquirir o produto, essa pessoa está colaborando com o negócio de um empreendedor de uma comunidade, de uma escola de samba, sabe? Ele está fazendo o negócio movimentar, né? Então, isso é uma troca. Claro. Eu estou satisfazendo o seu desejo de ter um produto da minha escola, mas eu sou o fornecedor, é o artesanato. Então, eu na pré-campanha de presidência para a República, eu recebi a tarefa da FENASAMBA. A FENASAMBA é a Federação Nacional das Escolas de Samba, qual eu sou presidente. Desculpa, eu sou diretora de empreendedorismo e negócios. Meu presidente Cachito me deu a responsabilidade de entregar a todos os candidatos que viessem ao Rio de Janeiro, um manifesto. Aí a gente tinha um manifesto. Naquele manifesto estava escrito o que nós do Carnaval queríamos, o que a gente precisava. Porque aquilo não é chegar com os projetos e tacar na cabeça de todo mundo. Eu quero que você faça isso. Não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim. Então ali dizia o que a gente estava precisando. Era igual para todos. Uns aceitaram, me receberam, outros não quiseram saber. Mas eu entreguei ao presidente atual, o presidente Lula, o manifesto. E aí ele veio ao Rio e foi na Escola de Samba Unidos da Tijuca. O pessoal do Carnaval, do samba todo lá, lotaram, e eu fui entregar a ele. E uma das coisas que eu falei para ele, na hora da entrega, foi exatamente que ali tinha um manifesto de interesse comum e necessário para
o povo do carnaval e do samba. Porém, nós queríamos que aquilo fosse lido com muita atenção, porque nós não somos pedintes. Sim. Nós só estamos falando o que nós precisamos, é direito, e o que ele precisava entender. E aí, ele foi eleito, né? Candidato foi eleito, e aí agora recentemente, eu estive em Brasília, eu e Milton, o João Drummond também teve como representante da Liga das Escolas de Samba, e no momento que o presidente estava assinando a PL, a autoria da deputada Laura Carneiro, reconhecendo o Rio de Janeiro como patrimônio cultural e material. E aí, quando ele chegou e cumprimentou, ele me reconheceu e ele falou, olha, eu estou seguindo o seu conselho. E eu falei assim, e a gente só tem que agradecer, né? E que continue assim. Porque, na verdade, a gente não é pedinte, nós somos profissionais, nós somos agentes de cultura, né? E de uma cultura muito forte, que é o carnaval. E isso precisa ser respeitado. E a gente está muito feliz. Então, assim, a gente está evoluindo, né? A gente está crescendo, o carnaval está crescendo. Comparando o carnaval de hoje com o carnaval de 20, 30 anos atrás, a gente cresceu. Já deveria estar muito longe, mais longe ainda, mas a gente tem crescido, né? A gente sabe que a luta é muito grande. E a gente só espera que tanto governantes, né, o poder público, quanto a sociedade civil, ela entenda a importância de um espetáculo como o carnaval, mas não só ele passando na Sapucaí no dia do desfile. É todo o processo para que esse espetáculo chegue até lá. Sim. E Célia, em relação a todos os projetos que você falou, essa energia, você falou sonho, tem algum projeto que você ainda pensa em realizar, algum objetivo social que você busque além de tudo que você está fazendo? Então, eu sou uma mulher de projetos, né? Como já falei, sonhos, realizações, e sonho muito. Eu tenho muitos projetos, né? Tem uns que a gente sabe que são menos difícil, né? Tem outros que a gente sabe que de repente pode ser muito difícil, porque tudo depende das parcerias, né? Mas agora eu estou muito envolvida, além de tudo isso, eu estou muito envolvida com a questão das memórias, porque nós estamos num processo de transição de gerações, né? E eu acho que a garotada, quando chega, ela precisa assumir, né, os espaços, mas ela precisa respeitar o passado, né? Então eu estou muito envolvida no resgate das pessoas do passado, dessa ancestralidade. O nosso saudoso Nelson Sargento falava uma coisa, né? O nosso compositor Nelson Sargento foi presidente de honra da Mangueira. Não existe presente nem futuro se não respeitarmos o nosso passado. E quem sustenta o tronco é a raiz. Isso não pode ser esquecido. Porque para eu poder fazer alguma coisa, alguém fez antes de mim. Para eles fazerem alguma coisa, eles estão pegando parte da minha história, né? Da minha vida, das minhas ações. Eu quando falo eu estou falando as pessoas. Então isso não pode ser esquecido. É inadmissível que chegue uma pessoa, né, em qualquer setor do carnaval ou de uma escola de samba para fazer um trabalho e ela não vá pesquisar quem veio antes dela, né? Isso não pode dar certo. Sim. Né? E a ingratidão para as pessoas é um sentimento que mata. A ingratidão mata. A gente vê muitos idosos, né, em depressão porque eles foram esquecidos. E foram pessoas importantíssimas nessa história, nesse crescimento. Porque hoje o poder público não estaria totalmente interessado no espetáculo carnaval se muita gente lá atrás não tivesse levado porrada, não tivesse colocado o seu rostinho numa exposição, o seu rosto na janela, a cara lá, para poder enfrentar muita coisa, para poder vencer essas barreiras. Então, a gente não pode entender esquecimento, né? Porque os jovens não estão com amnésia, por favor. Nem podem estar, né? Nem podem estar. E Célia, assim, encantado pela conversa que nós tivemos aqui hoje. Queria que você deixasse uma mensagem para todos, para as pessoas da comunidade, aquelas pessoas que acreditam na transformação social,
O samba, como nós falamos aqui, ele é importantíssimo, o carnaval é importante, não só para o Rio de Janeiro, né? Que recado você daria para as pessoas acreditarem nesse caminho, buscarem esse caminho de transformação social? Então, primeiro, eu acredito em ações. Não basta falar que acredita, tem que fazer, tem que mostrar, né? Então, eu acho que quem realmente enxerga o carnaval como cultura ativa, como ferramenta de inclusão, de transformação, de oportunidades, né, geração de negócios, precisa executar, exercer isso. Só falar não adianta. Nós precisamos respeitar, né, esse passado, né, e trabalhar com as inovações, com as inclusões. Então, eu digo para você que eu acho que as pessoas precisam pegar esse grande legado que nós temos, essa grande construção que já foi feita, essas conquistas, né, realizadas, e partir daí para o crescimento. Partir daí para que a gente proteja um patrimônio, né, que não perca ele para nada, nem para ninguém, e que ele sempre seja considerado um grande espetáculo, mas na sua essência, dando oportunidades e respeitando a todos. Então, eu acho que respeito é tudo. Perfeito. Célia, quero muito agradecer a tua presença aqui. O Flavinho, Meinha sempre falava, olha, a Célia vem, a gente estava nessa expectativa. E obrigado por essa energia, por essa mensagem, que seus projetos continuem com essa importância, né? E você falou de raiz, realmente com a raiz da comunidade, como é importante para as comunidades realmente terem essa atenção, essa visão, né? E a palavra que você falou tanto, oportunidade. Né? É verdade. Assim, eu quero te falar, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu ganhei assim, um grande presente, porque o Meinha, né, como a gente chama, com tanto carinho, sempre um grande amigo de uma temporada muito importante na nossa vida, né? Na Mangueira, no início dos projetos, né? Nas conquistas, né? Para as comunidades. E depois de tanto tempo reencontrá-lo, quer dizer, ele me encontrou, e a gente está aqui junto. Então, eu sou uma colecionadora de amizades, um respeito muito grande a nossas histórias, e eu acho que nada é por acaso, né? Quando as pessoas se reencontram, é porque elas têm muito para somar ainda. E eu, assim, estou muito feliz, Meinha, meu abraço, meu carinho. Né? E assim, com toda a equipe aqui, fiquei muito feliz de estar aqui, de estar conversando com você também. Uma pessoa também muito envolvida com a questão social, que isso é muito importante. Quando a gente conversa com pessoas que têm esse olhar e que têm atitudes, né, para poder fazer as transformações, as inclusões que o nosso povo precisa. Você também trabalha com muitas oportunidades e assim, só te parabenizar também, viu? Porque eu acho que isso é missão, a gente tem missão, ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui à toa, né? Eu acredito nisso. E quando esses instrumentos, essas ferramentas se encontram, eu acho que é só para crescimento e só para poder somar. Então é sinal que muita coisa boa vem por aí. Obrigada a você também. E Célia, venha somar outras vezes aqui. E eu quero agradecer a você que esteve assistindo até agora essa conversa, esse bate-papo com a Célia Domingues, e convidar vocês para assistirem outras entrevistas aqui no Positivecast Transformação